Olá, guerreiros do Senhor, na paz de Cristo. Tô passando aqui, para editar mais um dia aí os nossos vídeos, Tô devendo um vídeo porque hoje já é terça-feira e o de domingo ainda não veio, Pois bem, tô aqui nesse dia, para trazer uma mensagem da palavra de Deus, pro coração daqueles que estão visualizando aí os vídeos, que graças a Deus tem alcançado, ainda que minimamente, mas tem alcançado. E este é o propósito mesmo, Uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Então, meu coração está em paz, está tranquilo, Porque não estou aqui para ganhar likes, como já falei das outras vezes, Mas estou aqui para cumprir um propósito, Então, grandes coisas o Senhor tem feito por mim e estou muito feliz por isso, estou muito alegre por isso, Graças a Deus tive aí semanas corridas e bem corridas, por isso que nem deu tempo de editar o vídeo devido às minhas correrias, Mas graças a Deus tudo produtiva, tudo somatória, tudo no Senhor, correrias assim boas, Aquela correria gostosa de fazer, Graças a Deus todo mundo bem, com saúde, com paz. E isso é o que tem bastado nas nossas vidas, nos nossos corações, A palavra de Deus, quero deixar aqui para os amados nesse dia, Salmos 90. O Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, voltei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Aí eu vou ler o versículo 7, 97. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os anos como um conto ligeiro. Aí eu vou ler aqui no 13. Salmos 90, versículo 13. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aqui um salmo muito conhecido, por todos. Nós sabemos que a maior parte dos salmos foi escrito por Davi, pelo salmista Davi, mas existem alguns salmos onde eram orações dos santos do Senhor, que também foi encaixada em salmos, Salmos de Davi, mas que também existia muitos profetas do Senhor que no seu momento de angústia, de aflição, tinha ali o seu momento de oração, de intercessão, e essas mesmas orações foram escritas nos Salmos. Os Salmos 90 é provável que seja escrito por Moisés, essa oração aqui, porque eu vejo como uma oração, para as nossas vidas e para a vida de Moisés, quando o povo peregrinava no deserto, Aquele povo era infiel, murmurador, ingrato, e ali nesse tempo de peregrinação, de sofrimento, de angústia no deserto, Moisés decide escrever, essa oração ao Senhor, onde ele dizia, ele já começou dizendo, o Senhor é o nosso refúgio, Ele é o nosso refúgio de geração em geração. E eu quero deixar para vocês nesse dia de hoje algo assim muito especial. Porque será que
O mesmo Deus que operou no passado, permitiu pragas no deserto, permitiu o povo peregrinar, né? Ficar dando voltas ali no deserto durante 40 anos. Não seria o mesmo Deus que tem permitido toda essa situação que tem acontecido na nossa vida, nos dias de hoje? Eu sei que muitos têm feito essa oração, né? Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro, bem presente no dia da angústia. E o Senhor, Ele diz para você nesse dia que Ele quer ser a providência, assim como Ele foi a providência de muitos no passado, Ele continua sendo a providência do nosso tempo presente e futuro. Existem alguns princípios, existem algumas dádivas, né, divinas do Senhor para a gente conquistar essa proteção, esse refúgio do Senhor no dia mau, no tempo mau. E uma das coisas que nós temos que reconhecer em primeiro lugar é a nossa dependência, né? Às vezes Deus permite situações acontecer nas nossas vidas não para nos maltratar, nos ferir e nos menosprezar, né? Nos humilhar. Não, muitas das vezes Ele permite para que a gente possa reconhecer que nós estamos na dependência dEle, que a humanidade está na dependência dEle, que a nação está na dependência dEle, que os governos estão na dependência dEle. Só Ele pode fazer o que precisa ser feito. Só Deus pode remover aquilo que precisa ser removido. Nós sabemos que dura foi a missão de Moisés, né? Que Deus confiou aquela nação, aquele povo nas mãos dele para levá-los até a terra prometida. Ele tinha uma missão de caminhar com aquele povo, né? E a princípio até começou bem, né? A princípio até começou bem. Mas com o passar dos dias foram chegando a fadiga, a sede, a fome, né? Os estresses. E o povo começa a murmurar, começa a reclamar, começa a questionar Moisés. Tá vendo, Moisés? Você nos trouxe para cá para passar fome, necessidades. Nós deveríamos ter ficado lá, na terra dos nossos pais, né? E não é diferente com a gente, no nosso coração, na nossa vida, porque às vezes Deus permite a gente passar pelos desertos da vida. E Ele quer tirar de nós, nesse tempo do deserto, o Senhor quer extrair de nós o melhor remédio, o melhor perfume, a melhor adoração, o melhor louvor, a melhor dedicação, responsabilidade do reino dele. Eu acredito que a quarentena e esse tempo aí de Covid-19, que ainda estamos nele, né? 4 meses já, é como se fosse o tempo daquele povo no deserto, né? Foram 40 anos. Então, da mesma maneira, tem sido conosco. A princípio, quando tudo começou, a gente pensava, né? Logo vai passar, daqui a um pouco vem a vacina, né? Daqui a pouco a nossa vida volta ao normal. É só 15 dias de quarentena e daqui a pouco a gente volta a trabalhar, a gente volta com os afazeres, né? E não foi do nosso jeito, não é do nosso jeito, entendeu? Não é e nem vai ser, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus que sabe. Costumo falar assim, que o coronavírus teve o dia e a hora para chegar, né, na nossa nação. E ele também tem a hora e o dia de ir embora. Porque Deus é que permitiu e Deus é que vai fazer com que tudo isso se desfaça. Aquele povo passou por um grande tratamento, apesar da sua rebeldia, da sua infidelidade ao Senhor e à liderança, à autoridade de Moisés. Deus permitiu aquele povo passar. E a gente também vai passar e estamos passando por um momento difícil. Nesse tempo a gente já murmurou, nesse tempo a gente já questionou a Deus, nesse tempo a gente já questionou as autoridades governamentais, as autoridades espirituais, né? Tudo a gente já fez nesse tempo e ainda acho que vamos continuar fazendo,
porque é normal da gente, né? A gente quer uma explicação, a gente quer uma solução e não chega, né? Não chega. Mas por que não chega? Porque nada está no nosso controle. Nada está no meu tempo e no seu tempo. A gente conhece a palavra do Senhor que está em Eclesiastes capítulo 3. Desculpa, amados. A gente conhece. Quando o Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Sim, há um tempo determinado para todas as coisas. E com Deus não adianta a gente fazer birra, não adianta a gente fazer bico, não adianta a gente deitar no chão e se espernear para chamar a atenção de Deus, que não é assim, né? Quando uma criança quer um brinquedo ou quer muito algo, ela pede pro pai ou pra mãe, fala, não, agora não é a hora, não tenho dinheiro, não vou fazer isso agora, eu vou fazer mais pra frente. É natural da criança ali, dar birra, chorar, tal. E aqui em casa eu até falo, vai gastar as lágrimas à toa, não adianta nem chorar. Davi já me conhece, né? E com Deus não é diferente, porque ele só não pode descer lá da eternidade e falar aqui, né? Claro, porque é espírito, né? Mas com Deus não é diferente. Você pode dar birra, você pode questionar, você pode murmurar, você pode se prostrar e dar o que você quiser dar de pior para Deus, que para Ele isso não vai fazer efeito nenhum. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não muda. Ele não tem sombra de variação. O que ele falou está falado. O que ele determinou está determinado. Ainda que vai passando os dias e ele permita algumas necessidades da gente não serem supridas. Ele sabe aonde ele está trabalhando. Ele sabe com quem ele está trabalhando. Ele sabe o que ele está fazendo. E Moisés, ele dizia ali, nesses Salmos 90, ele diz nos Salmos 90, tu reduzes o homem à destruição e dizes, voltei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tudo isso que está acontecendo na nossa vida, fazem 4 meses que estamos nessa situação. Alguns já estão em situação de calamidade. Tudo isso para Deus, 4 meses para Deus é como um dia, como segundos. O que ele não fez em 4 meses, amados, ele pode fazer em segundos, porque ele é Deus. E é isso que ele está tentando nos falar, nos ensinar nesse tempo difícil, nesse tempo ruim. Sim, fazem 4 meses que eu tenho permitido muitas situações na sua vida, na nação, no governo, na igreja, em si, em tudo, em todas as áreas. Mas sabe, tudo isso, esses 4 meses, quando eu fizer assim, se tornará como segundos na sua vida. Porque o que Deus ainda não fez em 4 meses, não porque ele é incapaz, não porque ele não pode. É porque até ele respeita o tempo dele para propósitos serem cumpridos. Até ele administra bem o tempo dele para cumprir propósito em nossas vidas. Então, se hoje nós estamos assim, amanhã nós podemos acordar e termos aí uma grande surpresa, amados. Então, nesse tempo, confie mais, acredite mais que tudo vai passar, realmente tudo vai passar. Mas enquanto o propósito de Deus não for cumprido na nossa vida, na nação, no governo, nas lideranças, Deus não vai deixar de fazer porque eu chorei, porque eu passei a madrugada inteira chorando. Ó, Deus, tem de misericórdia. Amém, glória a Deus. Nós temos que orar, temos que buscar, temos que clamar mesmo, que nos reduzir o nosso corpo ao pó, reduzir a nossa alma ao pó, o nosso espírito ao pó, reduzir a nada, se possível for. Mas ainda assim, não será o suficiente para Deus cumprir o que precisa ser cumprido. Porque na palavra dele vai dizer:
no Salmos 90, versículo 14, vai dizer: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Ele está falando todos os nossos dias. Moisés está ensinando a gente que nós devemos nos alegrar todos os dias. Ah, mas você fala isso porque você não tem problema, porque você não tem dificuldade, é difícil se alegrar no Senhor todos os dias. Eu tenho problemas, eu tenho situações difíceis de serem resolvidas, tenho dificuldades, sou falha, pecadora, mas eu descobri ao longo da minha história, da minha jornada, que se eu não me alegrar no Senhor, se eu não entregar todas essas dificuldades, todos esses desertos nas mãos do Senhor, eu não vou conseguir chegar a lugar algum. Ele está dizendo que na madrugada ele pedia a benignidade do Senhor. Por quê? Porque com certeza Moisés enfrentou longas madrugadas de dor, de angústia. E talvez essa noite você nem dormiu, talvez a ansiedade dominou seu íntimo e você nem conseguiu dormir. Preocupado com o dia de amanhã, com o dia de hoje. E a palavra do Senhor diz que nós devemos lançar todas as nossas preocupações no Senhor, porque Ele cuida de nós. E o Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas certamente você e eu temos enfrentado muitas noites. Não são uma e nem duas. Quantas mães não passam acordadas esperando os seus filhos chegarem? Quantos estão aí enfrentando momentos de enfermidade física e sentem muitas dores, não conseguem dormir, estão à base de medicamentos para dormir. Outros com a depressão, que tira o sono, que sufoca, né? São muitas situações que talvez você não tenha conseguido dormir. Mas faça como Moisés, na madrugada, peça a benignidade do Senhor para alcançar a tua vida e alcançar o teu próximo dia. Porque nós nem sabemos se nós vamos acordar no outro dia. Porque os nossos dias são determinados por Deus aqui na terra. Então, eu acredito que até seja mais um conselho do Senhor para a nossa vida nesse dia. Não murmure, não reclame. Nesse tempo de quarentena tá tão complicado, né? Porque os filhos estão em casa, alguns ainda não voltaram para o trabalho porque não pôde, ainda está, né? Fazendo ali o processo que as empresas pedem. Alguns perderam seus empregos, né? Então tudo fica muito mais pesado, né? Nesses dias. E enquanto tudo não acontece, é inevitável que nós não reclamemos, não murmuremos, né? Tem dia que eu tô entediada, eu falo, ai Deus, até quando, Senhor? Como Moisés falou, né? Deus, até quando? Até quando tudo isso, né? Até quando tudo isso? E o Senhor só quer que nós façamos uma coisa. Diante de tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas, que nós possamos reconhecer que Ele está no controle de tudo e que sem Ele nós não somos nada, nada. Eu posso falar, amados, que enquanto para uns a quarentena, Covid-19 trouxe muitas coisas ruins, muitas coisas negativas, que eu acredito que tem muitas famílias sofrendo mesmo, acredito muito. Mas tô falando para mim, de mim, da minha casa, da minha família. Nesse tempo, só me aconteceram coisas boas, apesar de ter me contaminado com o vírus, né? Deus trouxe coisas lindas na minha vida.
E eu me alegro, porque eu não tô enfrentando esse momento de Covid agora em 2020 como um tempo ruim. Eu já vinha de um processo difícil, de um processo doloroso, né? Então, eu digo assim que foi surpresa? Foi para todos. Mas eu já estava no campo da batalha, né? Ferida, machucada, como um soldado mesmo, né? Recuperando suas forças ali, escondida, né? Procurando o próximo fôlego para a próxima batalha, né? Então, assim, para mim foi novidade, como eu disse, mas muitas coisas boas aconteceram nesse tempo e tem acontecido, sabe? E eu louvo ao Senhor, porque como eu falei, quanto para uns tá sendo maldição, tá sendo ruim, tá sendo péssimo, para mim tem sido bênção, não a doença. Esse tempo, um tempo de decisões, um tempo de sonhar mais, de pensar mais no futuro, quando tudo passar, o que eu vou fazer em relação à família, ministério, uma série de coisas. Deus removeu uma coisa para poder cumprir outra, para poder fazer uma promessa acontecer. É como eu disse, eu achava que eu estar passando o processo era por causa de pessoas e não foi. Foi Deus que permitiu as situações acontecer, ainda que foram tristes, foram dolorosas, que trouxe ferimentos aí não só a mim, mas a terceiros. Ainda assim, Deus permitindo tudo isso, Ele me trouxe para um lugar onde eu começaria a ver a terra prometida. Então, peça para Deus, em vez de você questionar Ele, fala: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer comigo ainda? Me mostra, me revela. E o Senhor vai te mostrar. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor mesmo, naquela sarça, se revelou a Moisés. Naquele tempo, onde o povo estava ali murmurando, reclamando. E ele se retira, deixa aquele povo com Arão e vai para um lugar de intimidade, um lugar de busca. E ali o Senhor se revela para Moisés através daquela sarça. E é assim que Deus quer fazer. Porque quando tudo está bem na nossa vida, nós não temos o porquê buscar intimidade com o Mestre. Nós não queremos buscar, afinal, nós estamos acomodados. Tudo está indo bem. Mas quando Ele permite o deserto, quando Ele permite as frustrações, as decepções, quando Ele nos confronta, quando Ele nos tira da zona de conforto. Há momentos que parece que a nossa vida tá tudo certinha, tá tudo perfeita, né? Tudo tá indo bem, tá tudo ok. Aí Deus pega e faz isso aqui, ó. De cabeça para baixo. Aí você fala: nossa, minha vida tava indo tão bem, Senhor. Por que tudo isso? Quando na verdade o Senhor diz para nós, né? Não é que a sua vida estava tudo bem. Até poderia estar bem para você, mas para mim não. Então não estranhe se você vê a sua vida assim, ó, de cabeça para baixo. É Deus trabalhando no fundamento. É Deus trabalhando na estrutura da sua vida emocional, da sua vida espiritual, financeira. Enquanto para nós parece que está tudo bem, para Deus está tudo errado. Porque Deus, ele trabalha na contramão da lógica. Ele não trabalha, sabe? É como se uma multidão indo para o mesmo caminho, mas só uma pessoa voltando ao contrário. É assim que Deus trabalha. Deus não trabalha porque a multidão está indo por aquele caminho, eu tenho que ir junto com aquela multidão. Repare bem que Deus escolheu Moisés, somente ele. Claro que tinha Arão ali para ajudá-lo, né?
mas escolheu um. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de um. E você pode ser esse um, escolhido do Senhor, que tem passado esse processo do deserto para conduzir a tua casa, a tua família à terra prometida. Então, que nesse dia você possa cravar essa palavra no teu coração, Salmos 90, entender que Deus precisa desconstruir para construir novamente. Se for preciso passar por este processo, passe. Passe se alegrando na presença de Deus, adorando o nome do Senhor. E lembre-se, adorar a Deus num tempo de bonança é fácil. Deus quer ver você adorar Ele num tempo de crise como esse. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família.